Hoje nós vamos falar de um tema, né, o FD-REINF, que envolve aí desde a entrada de nota até a entrega da obrigação fiscal. Quem vai estar apresentando para a gente, né, nós vamos ter 3 especialistas nessa tarde. Nós temos aí o Leandro, que é o nosso responsável aí pela análise de negócio referente à legislação no Consiste RP. Ele vai estar nos apresentando todos os detalhes do FD-REINF, juntamente aí com o Diego, o nosso especialista na área de estoque e entradas, que irá falar conosco principalmente sobre as alterações referentes à entrada da nota, juntamente com o William, responsável pela área fiscal contábil, está à frente aí do desenvolvimento do FD-REINF e vai estar nos apresentando todas as implementações realizadas para a entrega desta obrigação. Boa tarde, Leandro. Opa, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então. Muito boa tarde para todo mundo que está aqui, presente no workshop, né? Hoje, então, como a Kátia já comentou, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a IFD-REINF, que está passando por mudanças, né, além de algumas mudanças técnicas, né, que se referem ao formato de transmissão, que nós vamos conversar também um pouquinho, mas também vamos falar dos novos eventos, né, que muitos aqui vocês já devem ter ouvido falar, são os eventos da série 4000, que tratam aí das retenções do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, os eventos da série 4000. Para quem acompanha o IFD-REINF há um pouco mais de tempo, já está acompanhando desde a implantação, é aquele antigo evento R2070, que estava lá previsto nas primeiras versões do IFD-REINF, e que finalmente agora está sendo implantado pela Receita, né? Então, o que nós vamos ver hoje, né, basicamente, vamos ter uma visão geral da IFD-REINF, vamos fazer ali um overview dessa obrigação, falar um pouco sobre as outras obrigações, declarações que permeiam a IFD-REINF, né, que estão próximos dela. Então, vamos falar um pouquinho de CTF, vamos falar um pouco de CTF Web e da DIF também. Vamos conversar, claro, né, também sobre as alterações na própria IFD-REINF e dos novos eventos, né, os eventos cadastrais, os eventos periódicos e, claro, também tudo como isso vai ser tratado dentro do sistema Consiste. Começando, então, pela IFD-REINF, né? O que é IFD-REINF, né? O que é a REINF, né? Só um conceitozinho básico, né? Então, é uma escrituração fiscal digital, né? Das retenções e outras obrigações fiscais, né? Ela faz parte do módulo do SPED, né? O Sistema Público de Escrituração Digital, e ela é utilizada para as pessoas jurídicas e as pessoas físicas como uma forma de complemento ao sistema de escrituração fiscal digital, né? Das obrigações fiscais, previdenciais e trabalhistas, que trocando em miúdos, é o nosso famoso e-social, né? Então, a IFD-REINF, ela complementa as informações do e-social junto à Receita. E quem está obrigado a entregar a IFD-REINF? Estão obrigados a entregar todas as pessoas físicas e jurídicas, como eu comentei, inclusive, né, detalhezinho para a gente frisar, inclusive as optantes pelo Simples Nacional. Atualmente, ela já está vigente, né? Já é entregue todos os meses, né, com os eventos da série 2000, relativos ali às contribuições e substituições previdenciárias, né, o INSS, e vem por aí a nova série 4000, né, que trata das retenções da fonte do imposto de renda e as retenções de contribuições sociais, né, PIS, COFINS e a CSLL, sobre os pagamentos e serviços tomados e os rendimentos relacionados a esses pagamentos, né. E a base legal, né? Só para a gente passar pela base legal aqui, então a REINF está prevista lá na IN 2043, lá de 2021, que regulamenta a REINF, né? Essa declaração. E a obrigatoriedade da série 4000 estava prevista para março, né? Agora de 2023, para esse mês em que estamos, né, inclusive. Porém, veio a instrução 2133 desse ano mesmo, que alterou a IN 2043, ali, que regulamenta, e prorrogou esses eventos da série 4000 lá para setembro de 2023. Então, ganhamos um tempinho para nos adequar, né? Mas a série 4000 continua obrigatória. Então, falando aqui um pouquinho sobre essas obrigações todas, né? A gente sabe que os contribuintes, né, os departamentos das empresas, seja ali área contábil, área fiscal, ou até mesmo departamento pessoal, né, a gente tem muitas obrigações, pessoal, que devem ser apresentadas, né, entregues à Receita Federal. Uma delas é a REINF, né,
que deve ser atendida. E algumas dessas obrigações que permeiam a RENF, né, estão próximas. Então, pensando nisso, a gente, antes de mergulhar na RENF, nas alterações que a gente vai estar conversando, as novidades, nós vamos apresentar algumas diferenças, né, dessas declarações, que são ali DCTF, DCTF Web, a própria EFD-REINF, né, e da DIRF. Vamos estar conversando um pouquinho sobre todas elas ali. É importante para ter embasamento geral, né, Leandro? Isso, até para se situar, né, saber onde é que cada uma se encaixa dentro dessas obrigatoriedades todas que o fisco solicita das empresas, né. Então, a gente vai começar comparando duas dessas obrigações, né, que possuem até nomes bem parecidos, né, mas que não são a mesma coisa. Uma delas é a DCTF e a outra é a DCTF Web, né. Confrontando elas, a gente é preciso perceber, né, a gente consegue perceber algumas diferenças entre elas. Então, na DCTF, o contribuinte ele confessa os tributos federais devidos, né, e os correspondentes créditos, né, de cada um desses tributos. E é com a DCTF que a Receita, então, recebe essas informações para realizar a verificação desses créditos, né, e também de qual forma o contribuinte realizou a quitação dos débitos, né. Olhando para os tributos, né, da DCTF e da DCTF Web, quais os tributos, essas obrigações acobertam, né, é possível perceber que, apesar de nomes parecidos ali, tratam-se de obrigações distintas entre si. Então, notem que na DCTF é visto ali muitos tributos, né? Tem ali o próprio imposto de renda, né? Mas tem o IPI, o IOF, a CPMF ali no final, né? Claro, tem CSLL, PIS, COFINS também, né? Mas tem alguns tributos que não estão no lado da DCTF Web, né? Já na DCTF Web, que é uma obrigação acessória, não são confessados os débitos e as contribuições previdenciárias, e também as destinadas a terceiros, vinculadas à remuneração paga a contribuintes, benefícios previdenciários repassados, retenções de INSS, né, que não está na DCTF, sobre serviços, sobre comercialização rural. Perceba que na DCTF não são informadas essas contribuições previdenciárias, e também as destinadas a terceiros, né, então, estão somente do lado aqui da DCTF Web. Então, tem uma diferença entre tributos que cada uma cuida, né? Uma outra diferença é que o Simples Nacional, por exemplo, empresas optantes pelo Simples Nacional, elas estão dispensadas da DCTF, mas não estão dispensadas da DCTF Web, que deve ser transmitida ali sempre que houverem fatos gerados, né, no social e na IFD-REINF, que as duas se juntam para formar a DCTF Web, né? Bom, e mais uma diferença ainda, né? A DCTF ela é preenchida manualmente, transmitida ao fisco, né? Daquele formato mais antigo que a gente está acostumado, e já a DCTF Web ela tem um caráter declaratório, ela é gerada a partir de outras declarações, né, por eventos, que são entregues através do e-social e da própria EFD-REINF. E aqui um pequeno destaque, né, para alguns tributos que na DCTF Web e que a DCTF Web vai substituir, né, em relação à DCTF. Então, ali destacados ali o imposto de renda, o PIS, a COFINS e a contribuição social sobre o lucro, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui, pessoal, é uma unificação parcial das DCTFs. O governo está dando uma reorganizada na casa aqui, então está trazendo essas retenções para dentro da DCTF Web e tirando elas da DCTF, mas que continuam com os impostos que não foram trazidos, né? Uma outra declaração, que também trata de assuntos parecidos com a REINF, é a DIRF, né? Mas comparando as duas obrigações, a gente também percebe que tem diferenças entre elas, né? As duas declarações, elas tratam de retenções, uma mais focada na parte de retenção do imposto de renda, que daí é a DIRF, né? E a outra que inclui as retenções e substituições do INSS, por exemplo, né? Ou seja, também estamos falando aqui de obrigações que são diferentes entre si, né? A entrega de uma obrigação por si só, né, trazendo a luz para esse fato, só a entrega de uma dessas obrigações não elimina necessariamente a entrega da outra, tá? No entanto, a DIRF, né, será descontinuada para, o governo já falou isso, né, será descontinuada para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro 24, né? Ou seja, em 2024 ainda nós teremos a entrega da DIRF, né, relacionada aos fatos geradores de 2023, né, uma entrega anual, mas a partir de 2024, fatos geradores, né, a partir de 2024, será necessário entregar somente a IFD-REINF, né, que substituirá a DIRF em relação aos fatos ocorridos a partir dessa data.
Ainda sobre a DIF, né, ela é uma declaração que é realizada por pessoas físicas e jurídicas, né, que pagaram ou acreditaram rendimentos que tenham sofrido imposto de renda, contribuições retidas na fonte, e ela é transmitida, como eu falei, anualmente. Já a IFD-RINF é uma obrigação acessória que foi criada com o intuito de substituir, junto com o social, né, a DIF, a GFIP, o MANAD, parte da IFD Contribuições, quem entrega esse pé de contribuições tinha o antigo evento da contribuição previdenciária sobre receita bruta, né, a famosa desoneração da folha. Então a RENF também substitui esta parte do spread de contribuições, né. Na FDRINF, então, são enviadas informações para apuração dessas contribuições previdenciárias que eu mencionei e as retenções ocorridas, sem relação com o trabalho, que daí está lá no e-social, né? Quando tem relação com o trabalho, está lá no e-social. Também ela entrega ali as aquisições de produtor rural, comercialização de produtor rural, contribuição previdenciária sobre essas receitas, né? As receitas optantes do pessoal que optou pela desoneração da folha, e ela é transmitida mensalmente. Claro, somente ali quando houver o fato gerador, quando não tem, não precisa entregar, né? Mas é uma obrigação entregue mensalmente, diferente da DIF, lá, que era anual, né? Algumas outras informações prestadas ainda na FDRINF, né? Serviços tomados e prestados mediante cessão de mão de obra, né, ou empreitada, referente às contribuições previdenciárias, né? Retenções na fonte, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, né? Incidentes sobre os pagamentos diversos a pessoas físicas ou jurídicas, né? E o módulo que está sendo implementado nos eventos do layout 4000, da série 4000, né? Ainda a comercialização da produção, e a apuração da contribuição previdenciária substitutiva das agroindústrias, né? E as empresas que se sujeitaram à CPRB. Um destaque aqui, né, para as retenções que vão ser tratadas dentro da série 4000, né, que é o principal fato aqui que está sendo alterado dentro da RENF. Aqui um ponto interessante a frisar é que nós estamos vendo aqui as retenções de imposto de renda, né, incidentes sobre os pagamentos, também, né, efetuados para as pessoas físicas, né, que entram na RENF, como eu mencionei ali. Porém, só chamando a atenção aqui, somente quando não houver uma relação de trabalho, né, quando não for uma relação trabalhista envolvida. Se for em relação ao trabalho, né, a funcionários e colaboradores, essas retenções vão estar lá, continuam sendo, né, transmitidas lá no e-social. Esse esclarecimento é bem importante, né? Sim. Aqui, pessoal, então, falando um pouco da estrutura dos eventos da IFD-RENF. A gente organizou, né, os principais eventos da RENF aqui graficamente, né? De forma que... Cores, né, para visualizar, né, destacar bem, né, Leandro? Isso, então de uma forma que fica bem fácil de perceber as mudanças, né? Em azul aqui nós temos todos os eventos atuais da RENF, né? Em laranja são os novos. Na primeira coluna ali, são os eventos cadastrais, então já tinha o R1000, que é o cadastro lá do contribuinte, o cadastro da própria empresa mesmo, né? Já tinha o 1070, que é os cadastros de processos jurídicos e administrativos, caso eles existam, né? E temos já nessa primeira coluna, a gente já tem uma novidade. Destacado em laranjinha ali está o 1050, né? Que é uma tabela de entidades ligadas, tá? Esse é o nome desse evento, tá? E que ele vai ser utilizado ali em algumas situações bem específicas, né? Quando houver ali eventos que se relacionam com fundos ou clubes de investimento, ou ainda quando houver a participação de sociedade em conta de participação, né, as famosas SCPs, né? Então, um evento que existe novo na primeira coluna, e que, caso existam essas situações, vai ser necessário preencher esse evento, né? Na segunda coluna, como a gente chamou de informações, é onde estão os relacionados principais eventos, né, os eventos periódicos, né? Nessas colunas estão as principais mudanças, né? Em azul, aqueles eventos que já faziam parte da RENF, né, da série 2000, e em laranja, então, estão os novos, os eventos da série 4000. Então, temos ali 4010, que servem para pagamentos ou créditos quando o beneficiário for pessoa física, né, 4020, também para pagamentos e créditos, mas quando o beneficiário for pessoa jurídica. 4040, a mesma coisa, são pagamentos e créditos, né, mas aí quando o beneficiário é não identificado, né. E ainda temos lá o 4080, que é a retenção sobre recebimento, né, que é aquela auto-retenção que acontece, né. Na terceira coluna, quando está falando aí dos recibos, foi adicionado também, né, um evento específico para recepcionar o retorno do processamento dos eventos da série 4000. Estamos falando, então, do evento
9005, né, o 9005. Através desses eventos de recibos, né, percebo que tem um evento específico para receber da série 2000, que é o 9001, né, e tem um específico agora para 4000. Nesses eventos, é importante comentar isso, né, que o governo dá o retorno para o sistema, né, de qual foi a base tributária que ele considerou em cada um desses eventos que a gente enviou. Então, a gente manda os eventos da segunda coluna e o governo, né, a Receita Federal processa e devolve isso para o sistema, né, nesses eventos de recibos. Nesses eventos estão aí, né, as bases tributárias que o governo considerou como válidas para aqueles eventos, né. E aí, né, chegando na quarta e última coluna, nós temos ali os eventos de fechamento de período. Notem que também foi criado aí um evento específico para encerrar os períodos da série 4000, que é o R4099, então, o fechamento e reabertura de eventos da série 4000. No final de tudo, lá bem à direita aí da imagem, nós temos, então, a DCTF Web, né, que todos os eventos são relacionados, né, recepcionados, melhor dizendo, na DCTF Web vão chegar todos lá, né? Então, a DCTF ela vai reunir todas as informações que a gente passou, né, da série 2000, da série 4000, e vai juntar lá com as informações do social e finalizar a própria DCTF Web, né? E no sistema CSW, né? Como é que vai ficar tudo isso? No CSW, nós temos, então, algumas alterações no próprio módulo da IFD-REINF. Vou só falar que de forma bem macro, né, o William, nosso analista, ali vai estar depois detalhando bem certinho todas as alterações que aconteceram, mas a gente vai estar falando aí depois, ele vai estar esmiuçando isso para vocês, né, detalhando bem certinho a parte de gestão das tabelas de rendimentos, integrando com o cadastro de tributos, a gestão centralizada desses eventos, referente às retenções lá no portal, a inclusão dos próprios eventos da série 4000, e os eventos assíncronos, né, a parte de envio, né, como é que está essas mudanças agora, tudo isso dentro do Consystem ERP. Também temos alterações no módulo fiscal de entrada, né. A gente vai passar um pouquinho por algumas novidades, algumas telas novas que a gente desenvolveu, né? Então, tem ali o pré-cadastro dos tributos que possuem retenções, né? Controle dos fatos geradores, codificação fiscal, né? Código de receita e tudo mais, por tributo para retenção, né? A gente criou um cadastrinho chamado Grupo de Retenções, que vai estar servindo para a gente organizar, né, dentro de cada situação, na prática, né, que possui retenção, quais são os tributos retidos daquela situação, que vai facilitar muito na hora de digitar o documento, né. A digitação centralizada é facilitada dentro de uma nova aba, retenções, lá no portal fiscal, né. Um programa também que foi feito novo para fazer a apuração dessas retenções novas, né, que ocorreram durante o período de fechamento, e a integração de tudo isso com o módulo automático, né, automatizado, com o módulo da IFD-REINF. Quem vai detalhar todas essas alterações para vocês é o Diego, né? Leandro, isso aqui é interessante o pessoal verificar que não é só uma questão lá, né, da entrega da obrigação. Então, vem desde a entrada de nota, né? Isso, tem todo um processo, né? Tem todo um processo que vai ser afetado, né? Isso, exatamente. Então, assim, a informação para ela chegar, uma informação de qualidade, lá para a gente entregar isso para o fisco, lá na ponta, lá no portal REINF, onde a gente vai estar conectando com o web service do governo, mandando os eventos para ele, recepcionando lá o retorno, né? A qualidade dessa informação, claro, depende de a gente estar construindo essa informação lá desde o módulo de entrada, apurando isso, essas retenções, né, e integrando tudo com o portal do REINF. Seria isso. Muito bem. Aí passo a palavra agora para o Diego, que vai estar mostrando para vocês um pouco mais dessas alterações, detalhando, né, as alterações que a gente fez na parte de entradas. Beleza. Ok, Leandro. Então, eu vou falar aqui como vão ficar essas mudanças da REINF sobre o portal fiscal de entrada. O que muda, né, e como é que fica essas novas informações lá no portal fiscal. Então, eu vou mostrar o novo cadastro de tributos retidos. É um novo cadastro para fazer esse cadastro do tributo e o código da natureza de rendimento, né? Que é esse novo código do governo. Também vou mostrar sobre o cadastro do grupo de tributos,
que é o cadastro que vai auxiliar e facilitar ali o preenchimento desses tributos retidos lá no portal fiscal. Também vou mostrar a alteração do portal fiscal de entrada, como é que ficou, que foi incluído uma nova aba que a gente chama de aba retenções, a nível de item. E também mais duas implementações, que é a configuração lá no cadastro do tributo, para configurar o período de apuração e o cálculo do vencimento desse período, e também a tela de apuração nos tributos retidos, que é onde que vai ser feito a apuração dos tributos realmente. Lembrando que essas melhorias todas são para os tributos retidos do evento 4.000, como o Leandro comentou, né? Então aqui temos a nova tela do cadastro do tributo. Aqui tem um exemplo, né, de como que pode ser cadastrado um tributo de imposto de renda. Então eu defino ali... O pessoal ter uma ideia, né? Isso, exatamente. Como fazer, né? Como que faz, né? Então eu tenho uma descrição, né, do tributo. Eu seleciono qual que é o tipo desse tributo, né, que no caso é um imposto de renda. Nós temos um campo para informar o código da receita. Tem um campo fato gerador, que ali a gente define qual que é a data base que vai ser feito o recolhimento desse tributo. Pode ser a data de entrada do documento ou a data de emissão do documento. A gente também vai ter a opção de data de liquidação, né, que é onde o recolhimento se dará no dia do pagamento do fornecedor. Temos o campo, esse gera contábil financeiro, que ali, se você informar assim, habilita a aba financeiro e contábil ali em cima, que daí configura os dados para lançar a parte contábil e a parte financeira referente a esse tributo. Temos o campo alíquota também, onde você já pode informar uma alíquota que ele vai sugerir, então, como preenchimento lá no portal. E tem o campo natureza de rendimento, né, que esse é o novo código, esse que o governo criou, esse para atender a REINF, os eventos 4.000. Sobre esse código da natureza de rendimento, aí depois o William vai detalhar melhor sobre o que é esse código, né. É importante lembrar para sempre informar esse cadastro com uma descrição condizente, né, com o tributo e com a natureza de rendimento informada. É por isso que agora existem muitos códigos de natureza, então isso ajuda muito na hora do preenchimento lá, para não se confundir. Com certeza, isso é importante mesmo. Então aqui tem um outro exemplo de como que fica um cadastro, né? Aqui eu cadastrei uma contribuição social, eu defini também, ali eu coloquei como plano de saúde, então aqui vocês podem notar que a natureza de rendimento ficou a mesma do anterior, tipo, a natureza de rendimento é a mesma, o que mudou aqui foi apenas o tributo. Então isso vai acontecer, então por isso que sempre é importante uma descrição clara para você entender de qual tributo que está se referindo. Aqui temos então o cadastro de grupo de tributos. Esse é um cadastro que a gente incluiu para facilitar o preenchimento da retenção dos tributos lá no portal. Como que agora você vai ter vários códigos de natureza de rendimento para preencher, isso trouxe uma gama muito grande de codificação, né? Então, a gente pensou nesse cadastro para facilitar realmente lá o preenchimento lá no portal fiscal de entrada. Então, nessa tela a gente pode agrupar os tributos, colocar todos os tributos dentro de um grupo, né? Então, aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui. Eu criei esse grupo, coloquei o nome dele de plano de saúde, escrevi então o nome ali de plano de saúde. Aí tem essa outra aba, tributos, aqui você pega e você coloca todos os tributos que precisa reter quando entrar um documento no caso aqui, de plano de saúde, né? Então no grid aqui, eu vou informando os códigos dos tributos e o sistema já vai puxando as outras informações ali que ele puxou lá do cadastro do tributo que eu mostrei anteriormente. Então agora vamos lá para o portal fiscal, né? Como é que funciona isso lá no portal? Então no portal, a nível de item, a gente incluiu uma nova aba chamada aba retenções. Nessa aba que a gente vai incluir os tributos retidos para atender essa questão do evento 4.000 da REINF. Como é que vai funcionar o preenchimento dessa aba? Aqui a gente pode fazer de duas formas. A gente pode utilizar o grupo de tributos, que é aquele cadastro que eu mostrei anteriormente, ou informar o tributo a tributo manualmente. Usando o grupo de tributos, que é a forma que a gente recomenda, fica mais fácil o preenchimento. Você informa ali qual que é o grupo de tributos, né? E clica no botão consultar. Quando você clica no botão consultar, o sistema ele vai lá no cadastro do grupo, busca todos os tributos que estão atrelados àquele grupo e já traz aqui no grid. Ele já preenchendo as informações ali de base, alíquota e valor. A alíquota ele busca lá do cadastro do tributo que a gente sugeriu lá. Inclusive, Diego, já tem feedback de usuário dizendo que ficou top essa questão de grupo de tributos, viu? Opa, muito bem. Esse é o intuito, facilitar, né? Que dessa forma aqui, a pessoa que vai preencher as informações, ela não precisa conhecer todas aquelas códigos, natureza de rendimento, né? Porque ele já vai estar definido dentro do grupo.
Então, por isso que é importante também definir um grupo com um nome bem coerente, né? Para quem está preenchendo aqui as informações, olhar o nome do grupo e já entender que é referente àquele serviço. Aqui nas informações do grid, também é possível dar manutenção, né? Você pode alterar ali os valores, caso você vê que quer arredondar alguma coisa, você pode manipular. Também pode excluir ou incluir algum tributo que você veja que esteja faltando, né? Ou você pode utilizar de forma manual, né? Não informando o grupo de tributos e adicionando os tributos manualmente, um a um ali também funciona. Depois que definiu lá os tributos lá nos itens, né? Então aqui na capa, os valores eles já vêm todos preenchidos, né? Você pode notar aqui que os campos aparecem como bloqueados, tá? Quando você utiliza a aba retenções lá, os totais aqui da capa já são calculados automaticamente. Então, se você precisa fazer alguma alteração aqui, né? Se você vê que algum valor está incorreto, você volta lá no item, lá na aba retenções, altera. Quando voltar aqui na capa, o valor já vai estar atualizado. Bem, então aqui vamos para a parte do cálculo do período e do vencimento do tributo. Então a gente incluiu aqui na aba do cadastro do lado do tributo, aquele primeiro cadastro que eu mostrei, uma nova aba, onde vai configurado como que o sistema vai definir e calcular o período do tributo e também vai calcular a data de vencimento desse tributo. Então, primeiro a gente define como é que vai ser o tipo de período desse tributo, né? Pode ser mensal, quinzenal, decendial, semanal. Depois definido o período desse tributo, a gente define como é que é calculado o vencimento dele. Para o cálculo de vencimento, a gente pode definir, se for mensal, você pode definir um dia fixo, que após após o fechamento desse período, é o dia que ele vai vencer, ou a gente pode definir ainda o vencimento de tantos dias após o fechamento do período, né? Pode configurar também se a contagem desses dias ele é somente em dias úteis ou dias corridos, e também podemos configurar se, caso o vencimento caia no feriado ou fim de semana, pode configurar se você quer que antecipe ou postergue para o próximo dia útil do vencimento desse tributo. A outra tela também outro cadastro que a gente fez, é a tela de fechamento da apuração do tributo. A gente desenvolveu essa nossa tela, a gente chamou de apuração de tributos retidos. Por essa tela que a gente vai fazer o fechamento dos períodos desse tributo, né? Ao entrar na tela aqui, já mostra todos os tributos que estão ativos no cadastro de tributos. Também já aparece ali a coluna da data da última apuração, então por ali você pode verificar qual que foi o último período fechado desse tributo. E eu tenho funções aqui que podem ser executadas já para vários tributos ao mesmo tempo. Eu tenho essa coluna de cheque aqui na frente, onde eu posso marcar quais os tributos que eu quero e executar essas operações que são os botões aqui de baixo. Então eu posso marcar vários tributos que eu quero e fazer as operações como gerar apuração ou fechar apuração, que o sistema ele já vai fazer de todos os que estão flagados ao mesmo tempo. Então isso agiliza e facilita aqui na hora de você fazer a apuração e o fechamento. E na coluna ações, eu tenho a opção de detalhar os períodos de cada tributo. Aqui na tela do detalha do tributo, eu consigo visualizar os detalhes de cada período, né? Então, no cabeçalho ali eu tenho um F7, que eu posso dar um F7, ele vai me mostrar todos os tributos que eu tenho disponíveis em aberto para trabalhar, ou já fechados, né? Depois de selecionar o período, mostra as informações ali como o status do período, se ele está aberto ou se está fechado, mostra a data inicial, a final do período, mostra também a data de vencimento da contribuição desse tributo e o valor total da retenção. Aqui no grid, então eu tenho detalhamento de todos os documentos que estão nessa apuração. Eu tenho o link também para eu poder detalhar cada documento, então se eu quiser eu posso entrar no detalhe de cada documento e verificar o que gerou essa retenção. Para ter mais informações, né? Tudo, né, Diego? Exato, até para você ter a visualização, né, das informações, caso precise aqui de forma rápida, né. Aí embaixo aqui eu tenho os botões das ações que eu posso executar nesse período. Então eu posso gerar apuração, que ele vai atualizar que algum documento ainda que é referente àquele período não está aqui mostrando, eu consigo atualizar, né. Posso fechar o período ou excluir até a apuração, no caso do período aberto, né. Para os períodos fechados, eu posso reabrir o período
E também tem o botão de gerar novo período, onde que o sistema ele já identifica as datas para o novo período, através da configuração do fichamento lá que a gente fez, já vincula todos os documentos desse novo período, traz aqui, calculando o valor total da retenção, e também já calcula a data de vencimento do período. Então, essas datas o sistema mesmo já define conforme aquela configuração. Bem, do portal fiscal de entrada, são essas as alterações que a gente tem a nível de REINF para os tributos retidos do evento 4.000, né? Agora o William ele vai detalhar melhor como que vai funcionar tudo isso que a gente lançou aqui e mais detalhes lá na parte da REINF dos novos eventos do Grupo 4.000. Muito bom, Diego, obrigado. Vamos continuar então aqui. Então, o que a gente teve de alteração dentro do módulo da FD-RINF? Eu vou começar falando aqui de quais são os novos eventos, o Leandro já deu uma citada, mas vamos relembrar aqui para a gente começar a falar. A gente tem um evento novo de cadastro, que é o MI 50, tabelas de entidades ligadas, os 4 novos eventos periódicos, né, que é o 4010 e 4020, para pagamentos e crédito a beneficiário pessoa física e jurídica, o 4040, que é pagamento a beneficiário não identificado, e o 4080, que é a retenção do recebimento, a famosa autorretenção. O 44099, que é o evento de fechamento e reabertura, que eles adotaram a fechamento e abertura no mesmo evento, né, do bloco 4.000, e os eventos de retorno aqui, né, que são os totalizadores, né, que é o 9005, que é o retorno do evento, e o 9015, que é o retorno do período, ou seja, quando tu fechar um mês, isso que vai retornar. Então, aqui o primeiro evento que a gente vai falar é o MI 50. Esse aqui é um cadastro, tá? Ele é lá feito lá na CCINF 376, tá? Ele tem um funcionamento similar ao evento MI 70, que é o cadastro de processos, ou seja, ele é um evento de cadastro que ele tem versões, né, conforme o período que tu vai, se tem alguma alteração ou não, né? E nele aqui, que você vai cadastrar as entidades ligadas ao contribuinte, que vai ser FCI, ou seja, Fundo de Clube de Investimento, ou SCP, que vai ser Sociedade de Conta Participação. E esse evento aqui, ele é usado no 4010, nos eventos 4010 e 4020. Lembrando, só precisa cadastrar isso aqui se você realmente precisar, se eu tenho que enviar isso em algum evento. Então, aqui a gente tem a telinha de cadastro deles, tá? Então, a gente tem, em resumo, são 2 campos aqui, tá? Que são a classificação da entidade aqui, tá? Que é fundo de investimento imobiliário, clube de investimento e sociedade em conta participação. E também a gente tem o CNPJ, que é uma informação que a gente precisa, tá? Então, aqui o CNPJ pode ser informado de 2 formas. Pode botar o código de uma entidade, que é uma empresa cadastrada no teu sistema, ou tu pode digitar o CNPJ direto aqui, caso você prefira, caso não tenha cadastrado aquela entidade como uma empresa, tá? Então, agora aqui, o Diego e o Leandro já citaram a natureza de rendimento. Esse aqui, ela é a tabela 1 da FD-REINF, tá? E ela foi disponibilizada pela Receita Federal, ou seja, não foi a gente que definiu ela, né? Nem a estrutura dela. E não é necessário efetuar cadastro desse cara. Então, o primeiro acesso ao programa, ele já vai importar todos os dados e já vai trazer direitinho como a Receita Federal disponibilizou. Então, não se preocupem em cadastrar isso aqui. Mas o pessoal não precisa se preocupar, então, né, Não, William? isso aqui vai ser tudo importado aqui. A gente vai ser automático. trazer essa informação, mas vai trazer tudo automático. Show. Até porque as informações não podem mudar, né? Então é o que a Receita Federal mandou, tá ali, tem que ser aquilo lá, né? Então, mas o que é a natureza de rendimento, né? Ela é a principal informação que é usada dentro dos eventos do Bloco 4.000, aqueles 4 que a gente tem ali, né? E é ela que define a estrutura dos pagamentos pertencentes àquele evento. O evento, ele pode ter mais de uma natureza de rendimento, mas a natureza de rendimento, ela vai ter pagamentos filhas dela, assim, dentro dela, né? Daí, o que ela pode definir, por exemplo, isso aí? Ela pode definir se é um fundo de clube de pagamento relacionado a fundo de clube de investimento, está relacionado a 13º, quais são os tributos que pode naquela natureza de rendimento. Então, isso aqui é importante, o cadastrinho de tributo lá, onde tu relaciona a natureza de rendimento, ele já faz essa validação, né? Então, tu só pode relacionar a natureza de rendimento e imposto de renda, só pode informar, cadastrar tributo que é imposto de renda para ela também. Quais isenções, deduções que são permitidas para essa natureza de rendimento, entre outras informações ali que eu não vou detalhar todas aqui agora, né? Aí,
Aí nas retenções é comum a gente usar o código de receita, tá? Na REINF, a Receita Federal ela não está esperando o código de receita em nenhum momento. A gente não informa para a REINF, o que importa é o código da natureza de meta. Então, a partir disso, as informações a Receita recebendo a natureza de rendimento e com as informações do evento, ela vai descobrir, ela vai saber qual que é a natureza de rendimento. Nos manuais da Receita Federal, do que foi disponibilizado em ENF, lá tem qual é a relação, né? Como que ela faz para chegar em cada código de receita a partir da natureza de rendimento. Normalmente o código da natureza de rendimento vai ser o imposto, que é o tributo, e se é uma pessoa física ou jurídica, daí ela consegue chegar na natureza de rendimento. Mas isso está tudo nos manuais lá, caso que alguém queira melhor detalhamento. Agora a gente vai mostrar aqui alguns outros cadastros auxiliares que foi feito para a gente poder atender os novos eventos, né? Esses cadastros nem sempre vão ser utilizados, né? Mas a gente tem aqui as informações, ele está pronto para quando você precisar, se precisar, o sistema está preparado para cadastrar. Né? Então, o primeiro deles aqui é o cadastro no cadastro de fornecedor, a gente altera para permitir informar os dependentes do fornecedor, tá? Os dependentes informados por fornecedores serão utilizados no evento 4010. No evento 4010 pode acontecer de ser pagamento relacionado a um ex-funcionário, que nem o Leandro falou lá, né? É um ex-funcionário, então como não existe mais vínculo empregatício com a pessoa, nesse caso, tem que ser enviado no REINF. Por isso que como o REINF trabalha todo com o fornecedor, a gente trouxe esse cadastrinho aqui para o fornecedor. Pode ir para o próximo slide. Aí, dentro da parte de fornecedor estrangeiro, a gente também teve algumas alterações ali, tá? Isso aqui é usado mais nos eventos 4010 e 4020. O que foi feito ali? A gente adicionou alguns novos campos ali para atender a REINF, tá? Que são eles ali, pode pular, Kátia. Que são os dados utilizados somente se for estrangeiro, claramente. Então, se o fornecedor for estrangeiro, ele vai usar esses dados. Tem o código da NIF, o país Bacen, que é uma informação muito importante ali para a REINF. Então, se for um país estrangeiro, é importante, tem que ser informado isso aqui, tá? O tipo do fornecedor estrangeiro, informar aqui se ele é jurídico, que é a opção padrão, ou se ele é físico. Essa aqui é uma informação utilizada para definir qual evento que será considerado, né? Ou seja, se for um fornecedor estrangeiro jurídico, ele vai para o 4020, se for um fornecedor estrangeiro físico, ele vai para o 4010. Como o fornecedor estrangeiro, às vezes, não vai ter o CNPJ CPF, a gente precisou botar esse campinho para a gente saber para qual evento essa informação vai na REINF, tá? Legal, com base nisso que ele encaminha, então, né? Isso aí, porque sem CPF, sem CNPJ, a gente não consegue definir isso aí. Então, tem também a forma de tributação do rendimento. Essa aqui ela é a tabela 2 da FDREINF, ela também foi disponibilizada pela Receita Federal, e é uma informação que é utilizada nos eventos 4010 e 4020. Aqui ela usa como sugestão, mas lá dentro do portal da FDREINF tu vai poder alterar se tu quiser, tá? A relação da fonte pagadora também aqui, ela é a tabela 3, ela só é usada no evento 4020, e também aqui é utilizado como sugestão, mas dentro do portal da FDREINF, se tu quiser alterar, vai poder alterar, tá? Então é isso aí. Então aqui agora a gente tem alguns outros cadastrinhos novos que também são usados dentro do evento, tá? Operadora de plano privado de assistência de saúde, cadastro de plano de saúde, né? CCINF 336. Cadastrar somente se existir a necessidade de relacionar ao evento. Então, não precisa se preocupar quando for disponibilizada a versão de sair cadastrando, esses próximos 3 cadastros têm essa situação. Somente se tiver necessidade, eu preciso enviar informação de plano de saúde para um evento, daí tu vem e cadastra aqui, né? Não precisa se preocupar em cadastrar antes e ter tudo cadastrado direitinho. Então, aqui a gente tem a aba dados gerais, onde é possível importar as informações necessárias para o plano de saúde a partir de um fornecedor, ou seja, ele vai buscar lá a descrição e o CNPJ, porém, pode ser digitado CNPJ sem necessidade de fornecedor. Vai da tua preferência, né? E na aba aqui, prestadores de serviço, você também vai relacionar o fornecedor, aqui o prestador é um fornecedor, para depois lá na hora de relacionar o evento, a informação já está tudo certinho já, o prestador daquele plano de saúde já está certa a sugestão ali, né, para fazer melhor. Rendimentos recebidos acumuladamente, o RRA, que aqui é a CCINF 337. Ele também é um cara utilizado somente no 4010 e também só cadastrar caso a gente tiver necessidade de usar esse cara.
Então, para os dois, o pessoal tem que avaliar, né? Se precisa informar ou não, conforme a necessidade, né? Quando precisar um dia cadastrado, aí você vai vir, vai cadastrar isso aqui e relacionar no evento, caso precise, né? Então, aqui, o RA ele possui dados e processos, mas ele não é um 1070. Então, isso aqui é importante ficar atento, porque a gente tem um evento 1070, que é um evento de processos, né? Mas o RRA ele tem número de processos, tipo de processo, mas ele não tem relação com aquele 1070, né? Então, a gente pode informar aqui o tipo de processo, que vai ser administrativo o judicial, o número do processo, o indicativo da origem, se é do próprio declarante, ou se é de terceiro, tem a descrição, os meses relativos a esse RRA, esse rendimento, e o CNPJ de origem de curso, claro, se for de terceiro, né? Aí a gente tem a aba despesas ali, que daí a gente vai informar as despesas com esse RRA, que vai ter as despesas com custos judiciais e as despesas com advogados. Tu vai cadastrar os advogados ali, informando códigos de fornecedor, o valor que for gasto com aquele fornecedor, com aquele advogado, né? E ele vai totalizar ali em cima, né? Essa informação também que a gente precisa enviar para o evento. Aí, aqui o último desses novos cadastrinhos aqui é o cadastro de rendimento decorrente de decisão do judicial, a CCINF 338. O contribuinte deve identificar o processo que deu causa ao pagamento e as respectivas despesas com o processo. Esse cara aqui, ele é usado no 4010 e também no 4020, diferente dos outros dois que a gente viu anteriormente ali. E também cadastrar somente se precisar, né, se tiver necessidade. Aqui dentro nos campos da tela, ela é um pouquinho mais simples, a gente só precisa informar o número do processo, o indicativo, se é próprio ou de terceiro, a descrição e o CNPJ quando for de terceiro. A abas despesas é igual a gente viu ali para o RRA, a gente informa as custas judiciais, os valores do advogado, que é calculado automaticamente. Então, agora vamos começar a falar realmente dos eventos em si, tá? Então, segundo a RFB, o evento 4010, pagamentos e créditos a beneficiário de pessoa física, é no qual as informações que vão ser enviadas são pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuada à pessoa física. E tem como objetivo, claro, ali, como o Leandro já falou, alimentar a DCTF Web e, claro, alimentar o sistema de malha fiscal de pessoa física lá na Receita Federal do Brasil. A geração dele é feita a partir da apuração de retenções de tributo, a SCIPB 150, que foi o penúltimo programa que o Diego apresentou ali, né? Então, ao fechar a apuração de um tributo, ele vai validar os documentos que tem ali dentro e vai gerar os eventos da FDRINF relacionados àquele evento. Vai buscar as informações de notas fiscais, de pagamentos, essas informações do fornecedor e vai gerar o evento aqui na FDRINF, ele vai aparecer lá no portal, né? Então, vale ressaltar que o evento 4010, somente, o único tributo que vai para esse cara é o imposto de renda. E somente existe um evento 4010 por fornecedor dentro de um mês, tá? Então, essa aqui é a tela de detalhamento do evento 4010, ela fica lá dentro do portal fiscal, acessado pelo botão dados do evento. Então, a gente tem os campos no cabeçalho ali, fornecedor, a empresa que originou esse evento, né? Mas, em especial, aqui a gente tem a natureza de rendimento, que é uma seleção, então todas as naturezas de rendimento que estiverem nesse evento vão aparecer na seleção e tu vai poder navegar entre os pagamentos, os créditos, pagamentos dessa natureza de rendimento para o evento. Ou seja, a natureza de rendimento pode possuir vários pagamentos nesse caso, né? Ainda aqui na tela, a gente tem vários botões aqui, né? Então, a gente tem os dependentes, que eles listam os dependentes contidos nos eventos. Essa aqui ali vai ser uma tela só de detalhe, o dependente ali é informado em outros pontos do evento, mais de um, tá? E ele lista aqui no comecinho, tá? Aqui onde vai informar as informações de plano de saúde, caso exista. Tem observação aqui também, que é um campo lá que o layout está preparado para receber. A gente tem um botãozinho ali que abre a tela com um campinho lá para caso tenha alguma observação. Lembrando, a observação é por natureza de rendimento, uma por natureza de rendimento. E a gente tem um botão dados de pagamento, que executa um programinha auxiliar ali que mostra o grosso das informações daquele pagamento. Então, aqui a gente tem várias informações, né? Que aqui pode permitir dar manutenção em alguma dessas informações, né? Por exemplo, o indicativo de 13º salário, o indicativo de RRA, o indicativo de FCI ou SCP, que é o Fundo Clube de Investimento, sócio contra participação. Esse aqui é onde você vai relacionar um evento 1050 ao evento que tu está aqui, que no caso é o 4010, né? Além disso, a gente tem outras informações aqui embaixo, que abre outras telinhas, né? Tem processos, que é o 1070,
caso precise relacionar. Tem deduções, isenções, os dados do fornecedor estrangeiro daquele pagamento, o botão de RRA. Então, todos esses botões executam programas a qual é permitido efetuar a manutenção das informações relacionadas ali, tá? Conforme é, né, vai habilitando os botões ali, né? Isso, Conforme conforme a o natureza do pagamento. rendimento, exatamente. Então, agora vamos falar um pouquinho do 4020, pagamento e crédito a beneficiário pessoa jurídica, tá? Então, é aquele pelo qual são enviadas informações referentes a pagamento, crédito, emprego ou remessa efetuada a beneficiário pessoa física, e também serve para alimentar a DCTF Web e o sistema de malha fiscal, mas dessa vez de pessoa jurídica. Ele também é gerado a partir da apuração de tributos, a CCPB 150, aquele programa de apuração dos tributos lá que o Diego apresentou, tá? Então, ao fechar uma apuração de tributo desse programa, o sistema vai gerar os eventos com os valores das retenções. São considerados os valores de imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS/PASEP e o agregado, que é o CSRF. Aqui a REINF, ela chama de agregado esse cara, tá? Então a gente manteve a nomenclatura que a REINF está usando em todos os seus manuais para evitar a confusão, tá? Então, assim como o evento 4010, o 4020 vai existir um evento por mês por fornecedor, tá? Então, aqui a gente tem a tela de dados do evento, ela é bem parecida com a do 4010, tá? Ela também é acessada pelo portal, também tem um campo natureza e rendimento, que tu vai selecionar a natureza e rendimento daquele pagamento, daquele evento, e ele vai listar os pagamentos. Ali mostra os valores de retidos para cada tributo, mas ali embaixo a gente tem mais alguns botões, né, que são os dados de pagamento e retenções. O botão retenções é só um detalhe que mostra todos os valores ali, o valor bruto, os valores da base de cálculo e os valores realmente retidos para esses tributos, tá? E daí na tela de dados de pagamento, ela também é bem parecida com a do 4010, só que com menos informações, né? Então só tem aqui o indicativo de rendimento decorrente à decisão judicial, o FCI, onde tu vai relacionar lá o 1050, e tem processos, tem também as retenções, dados no exterior e o botão de rendimento judicial ali, que também é um botãozinho para poder relacionar e informar coisas ali, né? Então, todos esses botões executam o programa, qual é permitido efetuar a manutenção dessas informações ali. Então, aqui o 4040, tá? Rendimento pago beneficiário não identificado. Recursos que são... O que seria esse carinho? Então, são recursos entregues a terceiros, ou sócios, acionistas, titulares, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação à sua causa. E também pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, no caso de não identificação dos beneficiários da despesa ou título de remuneração indireta. Ou seja, quando a gente não tiver como identificar quem está recebendo essa retenção, de quem que é essa retenção, né? A gente vai ver, não tem CNPJ, não tem CPF, não tem nada, é somente valores, né? E, além disso, aqui esse cara só permite duas naturezas de rendimento, tá? Então, para atender esse evento, criamos um cadastro onde será possível informar os valores de pagamento a beneficiário não identificado. Somente são aceitas as naturezas de rendimento 1901 e 1902, o sistema vai estar preparado para somente aceitar essas duas, tá? Daí, ao cadastrar um novo registro, você vai informar o valor líquido aqui, a base e o valor do imposto de renda já vão ser sugeridos de acordo com o que o manual e o layout espera receber, mas são campos que você quiser, pode alterar. Pode ser que aconteça algum erro no envio, mas está preparado ali, a gente já fez essa sugestão para evitar, para já facilitar a vida de quem vai fazer esse cadastro, né? No rodapé aqui, a gente também tem alguns botões de processo, para realizar o adicionamento do 1070 quando for necessário. Você pode detalhar, pode incluir, pode remover, pode fazer vários processos aqui, né, justamente para estar tudo numa tela só, né? Exatamente, e o evento vai ser gerado quando tu sair desse programa, ou seja, que tu cadastra o evento realmente, né, tu informa o que o evento tem que ter. E aqui, essa aqui é a telinha do portal, que detalha os dados. Ela tem as mesmas informações que já foram cadastradas, só que aqui ela não permite alterar nada, porque tem um próprio programa de cadastro, então essa aqui, ela, dentro do portal fiscal, ela só detalha. Se precisar alterar... A visualização, né, William? Isso, é só voltar para o programa de cadastro, lá, sem problema. Ok. Então aqui, 4080, retenção no recebimento. Então são rendimentos cuja retenção e recolhimento de imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora de serviço, que é o mais conhecido como autorretenção, tá? E
as naturezas de eventos permitidas para esse cara são as do grupo 20, tá? Então, para atender esse evento, a gente criou também um cadastrinho para ele, onde será permitido informar os valores de autointenção conforme a necessidade. Então, somente são permitidos atendimento do grupo 20, também tem um botão de processo para relacionar o 1070 quando precisar, e um botão de observação aqui para adicionar uma observação para a natureza de rendimento, se precisar. E a tela de dados aqui, mesma coisa, ela só detalha essas informações lá dentro do portal da FDRinf, para poder visualizar os dados do evento, talvez eventos antigos e para consultar, né, o que foi feito, como foi feito, né? Exatamente. Ok. E aqui agora a gente tem o retorno dos eventos do bloco 4000, né, que é a base de tributos e retenções na fonte. Então, informações totalizadas de valores da base de cálculo e de respectivos tributos dos eventos do bloco 4000. Essa aqui é uma informação retornada pela FD quando o evento tiver sucesso na validação, ou seja, a Receita Federal deu ok no evento, a gente aceitou essa informação, não tem nenhum erro aqui, né? Para detalhar essas informações, adicionamos a aba base de retenções na fonte no programa Detalhar Retorno da FDRinf. Esse programa ele é acessado pelo botão Detalhar Retorno do portal da FDRinf, lá 60350, que é o que detalha o retorno do evento. Por lá você tem toda essa informação de como é que foi o retorno, né? Isso, como é que foi o retorno. Então, é importante lembrar que os dados listados aqui são sempre gerados pela FB, seja o sistema aqui, o sistema Consystem não gerou essas informações. Isso é o que a Receita Federal retornou. Tá só mostrando que ela retornou, né? Exatamente, a gente só está detalhando aqui, né? Uhum. Além disso, ali daí tem o período de apuração, porque um evento pode ter mais de um período de apuração, caso precise, né? Aí a Receita Federal, ela retorna qual é o período de apuração que aquele evento, qual aquele período de apuração caiu, né? Então, pode selecionar no combo box ali, quais é, e as informações vão estar ali no grid. Ok. E tem mais um botãozinho de informações adicionais aqui, que também é uma informação de retorno aqui de tributo daquele evento, que também é um botão no rodapé da tela anterior que acessa aqui, também só detalha informações, tá? Então agora vamos falar um pouquinho da como ficou a relação do bloco 2000 com o bloco 4000 dentro da FDRinf, tá? As contribuições previdenciárias funcionam da forma separada hoje, né? Como contribuição previdenciária e as retenções. A RENF, ela trabalha lá, que ela está esperando isso aqui de forma separada, ou seja, cada uma vai possuir seu fechamento. Para isso, precisamos fazer alguns tratamentos para melhor funcionamento do módulo. Aí, na configuração da FDRinf aqui, agora as contribuições previdenciárias possuem seu período de início, mas as retenções também. São os campinhos marcados ali mais clarinho, né? Então, tem período de início para contribuições, que é o bloco 2000, e o período de início para o bloco 4000, que são as retenções. São separadas ali, né? Exatamente. Já dentro do portal fiscal, portal FDRinf, desculpa, a CCINF 350, a gente adicionou um novo campo chamado aqui o tipo de acesso. Que nele aqui você vai informar quais eventos você quer ver e como você vai... E qual tratamento você vai dar para aqueles eventos, né? Então, aqui você vai selecionar o campo tipo de acesso a eventos gerais, que são os eventos de cadastro, né? O 1000, 1050 e 1070. Se você selecionar fechamento e contribuição previdenciária, no grid só vai aparecer eventos do bloco 2000 e o evento 3010. Aí o botão de fechar e reabrir vai funcionar somente por contribuição previdenciária, consultar totais também, mesma coisa. E se no campo tipo de acesso você selecionar fechamento ou retenção na fonte, ele só vai mostrar os eventos do bloco 4000, daí o fechamento passa a ser todo baseado no bloco 4000, tá? E é legal que a Citel pode fechar e reabrir por aqui mesmo, né? Exatamente, é tudo por aqui. Hoje ela já funciona assim hoje, né? Só que agora a gente teve que separar ali os blocos de evento para que a gente precisou fazer assim, que a Receita Federal pediu. Ok. Então, aqui, para terminar, vamos falar um pouco sobre uma alteração técnica também que teve nessa versão. Isso aqui é importante. Técnica, mas não menos importante, né? Ela é bem importante porque os novos eventos, o 1050 e todos os eventos do bloco 4000, eles somente são aceitos com essa nova alteração técnica, que a gente está chamando de assíncrono. A Receita Federal também está chamando, tá? Além disso, eles mudaram a tecnologia lá, né? Então, como que era? Na forma antiga de envio, que a gente está chamando de síncrono, ou seja, tu envia o evento, na mesma hora tu já tem o retorno do recibo, se aquele evento teve algum erro, se ele deu ok, ele também já ia mostrar no mesmo momento. Agora não.
Agora a Receita Federal ela vai processar os eventos de modo assíncrono, ou seja, é necessário fazer uma consulta daquele evento depois. Ou seja, tu vai enviar um lote de eventos, a Receita Federal vai processar e depois você vai lá ver, processou? Sim, processou, então agora ela vai trazer o retorno aqui com os eventos que deram erro, os eventos que deram ok. Então, não necessariamente, né, William, vai ser o retorno na hora como nós tínhamos anteriormente, né? Então, eu digo lá, exatamente. Me passa a informação, né, desse evento. Tá aqui a informação. Agora não, agora tu vai pedir, olha, me passa a informação desse evento. Pode ser que venha dali 1 minuto, pode ser que venha dali 30 minutos, pode ser que venha dali 1 hora. Então, é importante entender, né, os nossos usuários entenderem que houve uma mudança, não é uma mudança consistente, é uma mudança do governo, né? Então, a gente realmente teve que fazer essa adequação para atender a forma que o governo mudou, como ele mudou a comunicação dele agora, tá? Então, como eu já disse, todos os eventos da versão 2.1, os novos eventos, eles somente são aceitos de modo assíncrono, né? Ou seja, ao enviar o evento assim, o mesmo vai ficar com o status em processamento, e o lote ao qual o mesmo pertence deve ser consultado para a gente ter o retorno desse processamento que foi feito, né? Pode passar. Então, na configuração aqui, a gente teve algumas alterações. Configuração da FDRENF, a CCINF 213. Foi adicionado um campo para permitir selecionar o tipo de comunicação, que vai ser síncrono ou assíncrono. Lembrando que o atual é o síncrono. Quando entrar o bloco 4000, daí passar a usar o assíncrono. Né? Então, é aconselhável somente mudar para síncrono, caso existam eventos do bloco 4000 para serem enviados. E depois de alterado, não mais voltar para o síncrono. A Receita Federal possui a intenção de descontinuar o envio síncrono, que é a forma antiga, né, dos eventos. Até a programação, ela estava planejada para 6 meses depois de entrar a versão, ou seja, ia ser em setembro. Acreditamos que vai ser 6 meses a partir de setembro que eles vão descontinuar o modo síncrono, mas a gente não tem essa resposta oficial ainda. Então, vamos aguardar. E dentro do portal da FDRINF, a gente teve algumas alterações, tá? Adicionamos o envio de lote para facilitar as consultas do mesmo. A gente pega vários eventos, faz o envio e consulta aqueles vários eventos de uma vez só, para não ter que ficar fazendo consulta de um evento por um, tá? Daí, o que você precisa fazer? Tu faz a seleção desse evento para enviar para a RINF e clica no botão enviar ali, né? Após isso, os eventos selecionados vão ficar em processamento e o lote criado no envio deve ser consultado para ter retornos do evento. Para isso, a gente botou um botãozinho chamado lotes ali no cabeçalho do programa, tá? Então, como funciona a consulta de lote, tá? Ela vai listar, por padrão assim, vai listar os lotes em processamento, porque você já está consultado e já trouxe o retorno daqueles eventos, não precisa, né? Então, ao clicar na coluna consultar, será feita a comunicação com a Receita Federal para ver se todos os eventos do lote já foram processados. Caso contrário, o lote continua em processamento e os eventos não vão sofrer nenhuma alteração, tá? E caso todos os eventos do lote estejam processados, cada evento será atualizado de acordo com o seu retorno. Em resumo, tem evento que pode retornar com erro, tem evento que pode retornar com sucesso, como era antigamente mesmo, né? E é isso aí. Muito bem, excelente aí, Leandro, Diego, William. Nós vimos, então, aí todos os detalhes referente ao FDREINF, verificamos sobre a legislação, o que ela afeta, novos eventos, comparações, para nos dar embasamento ali, né, com o Leandro. Verificamos todo o impacto no Consiste RP, envolvendo desde o portal fiscal, aba de retenções, cadastro de tributo, que o Diego esmiuçou para a gente, até os novos aí cadastros para geração dos novos eventos, R1050, 4010, 4020, 4040, 4080, 4099, 9005 e 9015, repassados pelo William, inclusive, né, aí sobre a questão da mudança nos eventos de síncrono para assíncrono. Nós sabemos aí que a entrega do REINF ela foi prorrogada para setembro, nós já comentamos isso aí durante o nosso evento, porém, não deixem para a última hora, é importante antecipar a implantação para evitar qualquer problema que impacte na entrega, estar por dentro da legislação, já começar a verificar os seus processos, para ir se preparando
para a entrega oficial, que é em setembro. Lembrando que a gente está aí observando, né, as alterações do governo, vocês viram que não são poucas, graças que nós temos uma equipe aí super top para auxiliar os nossos clientes, né? Mas o governo tem feito alterações constantes, já foi repassado, inclusive, pelo governo, algumas alterações para a entrega em setembro, que nós já estamos verificando. Então, ainda pode ter alguma outra modificação a nível de coluna, de algum campo. Então, fiquem aí atentos às nossas comunicações, aos nossos e-mails, aos nossos envios, para estar por dentro aí das novidades. Para todas essas funcionalidades que a gente apresentou aqui, nós sugerimos o agendamento de consultoria para obter o máximo proveito das funcionalidades. Vocês viram que é uma gama grande de cadastros, implementações para organizar e para proceder corretamente para a entrega da obrigação. Então, entre em contato hoje mesmo com a nossa equipe de vendas na base e usufrua aí o quanto antes dessas implementações que nós vamos estar liberando aí no decorrer da versão 7.1 a partir do dia 31/3. Muito bem, vamos então verificar aí as perguntas. A pergunta da Franciele, boa tarde. Tem a possibilidade de vincular o grupo de tributos ao cadastro de um determinado fornecedor sem precisar entrar no documento fiscal e informar manualmente? Hoje a gente tá no tem... mudo, Leandro? Não, o Diego acho que vai falar. Ah, tá. Uhum. Hoje a gente tem a opção do grupo de tributos, né, que você pode utilizar e que ele já traz todos os tributos lá a nível de item, né. Depois que passar todas essas melhorias da RINF, a gente planeja incorporar também a questão dos cenários para sugerir essas informações, né. Então, posteriormente, a gente vai usar os cenários também para sugerir as informações a nível de fornecedor, né. Completando ali a tua resposta, Diego, o cadastro do tributo, né, ele está previsto lá também para gerar o contas a pagar das retenções, né, e a contabilização vai sair agora numa segunda entrega, né. E nesse cadastro ali vai ter possível já fazer esse vínculo que ela comentou, né, para cada retenção fazer a geração do contas a pagar para um fornecedor já específico vinculado, né. Ok. Próxima, quando irão disponibilizar a possibilidade de cadastrar 2 alíquotas distintas de RRF na rotina de cadastro de tributos? Já é possível. Quer completar ali, Diego? O cadastro de tributos, se a alíquota for que lá você cadastra por tributo e por natureza de operação. Então, você pode fazer o cadastro diferenciando o tributo e a natureza de rendimento, pode ser feito o cadastro de outra alíquota, né? Inclusive, essa é uma das melhorias que a gente trouxe até então hoje, né, no sistema não tinha condições de fazer isso, só era possível cadastrar uma alíquota, um vencimento para cada tributo, por imposto de renda, contribuição social, enfim. E com esse cadastro de tributos, você vai poder cadastrar os mais diversos tipos de retenção de imposto de renda, de contribuição social, PIS/COFINS, enfim, dentro do cadastro de tributo. Vai gerar vários cadastrinhos separados, cada um deles vai ter um tipo de vencimento, pode ter uma alíquota diferente, pode ter um fornecedor diferente, enfim. Ele abre essa informação, né, no nível mais baixo aí. Ok. Código 0481, que é diário, não vai entrar? Pergunta da Alessandra. Pois é, até essa teve uma alteração que foi publicada nos layouts, foi sexta-feira, né? Sexta-feira foi publicado. Até então, o que acontece? Essa aqui perguntou a Alessandra, né? Isso. Alessandra, o que acontece foi o seguinte, dentro do layout, até o William, na apresentação dele, ele comentou isso, que o 4010, o 4020, ele é entregue por mês e por fornecedor. Né? Então, eu só posso tirar um evento, né, para cada fornecedor e para cada retenção, enfim, né, dentro do mês. Só que agora já teve uma alteração que o governo publicou, ele postergou essa obrigatoriedade e já deu um pacote novo de alterações para a gente tratar aqui. Então, dentro desse pacote que veio, está prevendo essa questão diária aí, tá? Então, é uma coisa que vai estar sendo inserida dentro do sistema nas próximas versões ali, né? Até, claro, antes de... E daí acompanha os e-mails para estarem por dentro, né? Isso, mas isso vai ser tratado, tá? Veio um pacotinho novo de alterações do governo com isso aí. Ok. A rotina de fechamento de apuração de tributos retidos já está disponível aos usuários? Não está. Está disponível a partir do final do mês, nós vamos estar liberando junto com a 7.1 ali, tá? Sim,
Próximo do Giovanni. Ele vai agrupar os tributos que são iguais no contas a pagar? Sim, vai agrupar, tá? O que acontece, tá? A geração dos tributos é com base no portal fiscal. Então, vai seguir a mesma forma que já segue hoje lá quando dito no documento, né? A contabilização. Ele pediu contas a pagar, né? Isso. Tá, desculpa, eu estou respondendo da contabilidade. Mas tá, eu vou responder os dois, que daí fica completo. Então, a contabilização, ela continua sendo feita da mesma forma, né? Pela data, quando o fato gerador for a data de entrada ou a data de emissão ali, vai ser feito já a contabilização descontando lá do que fica para o fornecedor, né? Para pagar para o fornecedor. E vai ser contabilizado junto lá com o evento de contabilização das entradas lá, né? Então, nessa parte de contabilizar as entradas, o sistema ele agrupa, né? Diariamente lá, tem uma configuração se eu quero agrupar diário, mensal, enfim, ou se eu quero fazer por documento, né? Tem isso, é configurado lá, né? Então, é sim possível fazer agrupamento, tá? A parte de geração do contas a pagar, ele já gera online quando eu digito a nota. Então, esse vai ser digitado, né, cada documento fiscal, né, e cada documento que tem retenção, e gerar o contas a pagar para ele. Ok. Próximo, o grupo de tributos ficou ótimo. Quando temos apenas um item no pedido, porém, quando existem mais itens vinculados à nota, dificultou o processo, pois precisamos lançar as retenções de acordo com o valor de cada item, não mais no valor total da nota fiscal. Esse daqui Haveria alguma alteração ali, né? O que ele está questionando aqui. Tem uma situação de negócio envolvida aqui, que é o seguinte, né? Cada serviço que eu tenho, ele vai estar vinculado a uma natureza de rendimento, que é aquela tabela ali que o William acabou explicando, né? Detalhando para vocês. E cada natureza de rendimento vai ter a sua regra de controle de qual retenção que pode, qual não pode, enfim. Então, assim, o normal seria ser por serviço, né? A não ser que os dois tenham, digamos assim, eu tenho dois serviços na mesma nota, mas os dois são da mesma natureza de rendimento, né? As mesmas retenções. Até, nesse caso, poderia ter uma forma de estar assim, de forma mais a nível de documento, mas também é algo que deve ser a menor ocorrência, geralmente o serviço é um item só. Mas, enfim, hoje é assim, hoje é a nível de item realmente, tá? Justamente por isso que eu expliquei, por ser a questão a tabela de natureza de rendimento é que define isso, e ela está a nível de serviço, né? Então, por isso que ficou dessa forma. Francisco também parabenizou a equipe, aí ótima apresentação, pessoal, só que ele ainda ficou em dúvida com relação às informações de decisão judicial e pagamento da pessoa física sem vínculo, né? Como é que ele vai subir essas informações para o governo, pois o portal fiscal não é alimentado com tais informações. Sim, não vai ser no portal fiscal, né? Lembrando, o portal fiscal é só o 4010 e o 4020. Esse cara é o 4040 que tu tá falando, né? Então, que é o não identificado. Então, lá ele vai ter um programa de cadastro, que vai ser o CC-INF 377. Que lá você vai cadastrar as informações para o beneficiário não identificado, os valores que tu tiver lá. E lá no rodapé também vai ter um botão de processos lá, que daí tu vai relacionar o 1070 quando tiver. Mas ele vai ter um programinha de cadastro dentro do módulo da FD-RENF. Perfeito. A Rafaela questionou quantas retenções de comissões o recolhimento do IR, nesses casos, é feito considerando a competência em que é fechado o período, no caso, quando geramos o crédito ao representante conforme estabelecido em legislação, e não quando vem a nota do representante, vai gerar o RENF conforme a DIRF? Sim. Na verdade, assim, naquela parte que o Diego explicou inicialmente lá, né, quando eu cadastro o tributo ali, naquele primeiro cadastro que o Diego lá mostrou para a gente, ele vai ter ali a parte de dizer como é que é o fato gerador, se é pela emissão da nota, né, ou pela entrada da nota, né, ou seja, se é por competência ali, né, na parte de geração do crédito, ou se é quando chega ali a nota para a empresa. Então, é isso que vai definir quando que vai, em qual período vai se encaixar aquela retenção, né? E daí é só cadastrar o tributo da forma ali correta, né? Que o sistema vai considerar a retenção na data da geração do crédito, né? Perfeito. Franciele questionou as retenções de IRF referente à folha de pagamento. Exemplo, código aí 0561, vão entrar no FD-RENF? Não, 0561 é folha mesmo, né? Retenção sobre a folha. Aí, como eu comentei bem no início lá,
seria em relação, essa parte fica lá com o social, né? Próxima pergunta: existe alguma tratativa para buscar os valores de imposto retido sobre comissões do módulo de comissões para a REINF, sendo que hoje recolhemos pela competência de geração do crédito e não pela emissão de nota fiscal do representante? Então, isso é aquilo que eu acabei de explicar ali em relação em relação ao meio de geração do crédito ou de entrada da nota, né? E essa integração de buscar lá não tem, tá? Então, o que acontece? Quando vier a nota, vai ser digitado no portal, né? Para fazer essa inserção ali, né, dessa retenção através do portal fiscal, e daí, a partir de ali, que integra com a REINF. Então, vai ter que digitar esse documento ali, né? Mas a parte de fazer a retenção pelo crédito ou pela entrada, e daí é só configurar lá o tributo. Ok. Se foi mostrado, não observei, a Ana comentou, Ana Neta, em qual tela devemos informar a distribuição do mês a título de lucros, dividendos aos sócios? Nesse caso, a gente não tem uma tela específica para isso, né? Mas vai ser feito também através do portal, né? Então, você vai criar um documento lá que não integra com a escrita, né? Não integra com a parte de notas, né? Você vai só limitar esse documento, né? Um pagamento, né? De lucros ali, vai informar as devidas retenções, né? E isso vai estar integrando lá com a parte de apuração das retenções e depois com a REINF, né? Ok, a Mariana questionou se essas alterações vão estar disponíveis também para 614, né? Sim. Não só na 7.1, sim. Como legislação, né? A gente faz um retrofit ainda, a gente retroage até a última versão vigente, né? A atual, madura, não a retirada nem descontinuada aí, né? Eduarda comentou aqui, boa tarde, ótima apresentação. Como vamos conseguir vincular os tributos ao contas a pagar? E essa é aquela parte que tem aquela opção do gerar contábil financeiro, né, que é a opção que vai ser liberada a partir da 7.1, que vai habilitar. Então, você habilita assim, você habilita a aba de contas do financeiro, que vai poder configurar o fornecedor ali para lançar o pagamento da contribuição. Não sei se foi essa a dúvida. É isso, mas aproveita e comenta sobre a questão de que atualmente continua da mesma forma, as mesmas configurações lá, né? E depois tem aquela aba nova na parte de tributos lá. Isto é, hoje, se você fizer o cadastro, né, o lançamento do contas a pagar funciona da mesma forma, né? Ele usa aquele cadastro, o CCISE 004, né, para você lançar contas a pagar da tua contribuição referente ao tributo. E essa nova opção que a partir da versão ali do dia 31 vai ser liberado, se você ativar essa opção como sim, aí sim você pode configurar daí um contas a pagar daí por tributo e rendimento ali nesse novo cadastro do tributo, né? Você pode configurar tanto a parte do financeiro como a parte do contábil também. Então, assim, finalizando ali um detalhezinho que o Diego falou, mas só para deixar bem claro, funciona das duas formas, tá, pessoal? Então, atualmente tem uma forma de gerar esse contas a pagar dessas retenções, que continua funcionando, se eu não fizer nada no sistema, ele continua funcionando, né? Mesmo com esse novo cadastro de tributos, essa nova aba do portal fiscal, mas se eu configurar lá o contas a pagar, né, e a contabilização lá nesse novo cadastro de tributos, ele passa a usar lá, então, aberto por tributo. Porque hoje, como a gente comentou em algum momento da apresentação, eu só posso definir um fornecedor para cada tributo, né? Um para imposto de renda, um para contribuição social, PIS e COFINS também. E lá não, eu vou poder definir fornecedores diferentes, investimentos diferentes. Então, funciona da forma que o sistema já está habituado a trabalhar, né? E se eu passar a usar as novas opções, então eu consigo abrir isso de uma forma mais detalhada, né? O Almir questionou como será feito o lançamento de nota fora da competência. São duas situações ali, né? Uma delas é a questão de eu gerar a retenção pela entrada do documento fiscal ou gerar lá pela emissão da nota, né? pela constituição do crédito, né? Então, lá naquele cadastro inicial que o Diego mostrou, lá tem a opção de qual é o fato gerador daquele tributo, né? Tem 3 opções, inclusive, lá, né? Tem, inclusive, uma terceira que é pela liquidação, que a gente nem está comentando aqui. Mas tem mais essa opção também lá. Então, isso que vai definir em qual período, qual competência, né, qual mês que se encaixa aquela retenção. Então, ela é flexível nesse ponto ali para estar tratando desses diferentes fatos geradores que tem dentro da legislação, né? Todas essas alterações vão estar disponíveis em quais versões? Podemos usar antecipadamente ou tem algum ambiente de homologação?
acesso sobre o ambiente de homologação, né, a gente sempre sugere que o cliente tenha o seu ambiente de homologação para cadastrar, aí você pode já cadastrar os tributos, né, os grupos de tributo que já estão liberados, né, os cadastros, toda a parte do portal fiscal já está liberada, e nós estaremos liberando aí, para a versão 7.1, as demais implementações, né, de apuração e da entrega do REINF mesmo, e ela vai estar liberada, então, da 7.1 até a versão vigente, ali, então, 7.1, 7.0, 6.14 e 6.13, ok? As retenções podem ser configuradas através dos cenários fiscais também? Luiz Henrique questionou. Atualmente não, né, Diego? Então a gente está, hoje ainda não tem, mas a gente tem no nosso roadmap para quando a gente finalizar todas essas partes das mudanças que o governo está nos trazendo, a gente então usar os cenários para facilitar ainda mais os cadastros, né? A gente já tem o grupo de tributos lá, né, que já é um facilitador grande, né, mas a gente pretende mais para frente incorporar os cenários. Hoje ainda não tem, mas é uma ideia que já está no nosso roadmap. Ok. A Rafaela questionou, no caso de representantes, não lançamos pelo portal fiscal, deveria ser igual a DIRF? Hoje a gente desenvolveu para criar todo esse controle em cima do portal fiscal, né, então esses documentos de comissões, né, pagamentos de comissões dos representantes vão precisar ser digitados ali no portal fiscal, tá? Mais uma dúvida, então, do Francisco, a parte de aluguéis pagos para pessoas físicas já está mapeado para contemplar no FD-REINF, código 3208? Sim. O pagamento de aluguel da pessoa física vai ser também digitado, não é um pagamento, da mesma forma que é o lucro lá, né? É um pagamento que vai ser digitado dentro ali do portal fiscal e, uma vez digitado por ali, vai ser canalizado ali para a parte de apuração das retenções, parte de REINF, toda a parte de contabilização, geração de contas a pagar, enfim. E as retenções de CSRF, que o fato gerador é pagamento, vai ficar como? Acabei meio que respondendo ali. Mas só por isso que eu já botei ela só para complementar, né? Mas é aquela opção lá que, quando o fato gerador é a liquidação, né? Lá naquela tela que o Diego apresentou também tem essa opção. E vai estar sendo tratado dentro lá daí da apuração, né, Diego? Isso mesmo, essa opção ali, ela não aparece ainda, se vocês forem ver, mas ela já, nessa próxima implementação, ela vai entrar já a opção de liquidação. Ok. Eduarda questionou, no cadastro dos tributos, a natureza de rendimento são as utilizadas no cadastro do REINF? A cadastro de rendimento, ele é uma tabela do REINF, tá? Ele é uma tabela do REINF que a gente já colocou lá dentro do cadastro de tributo, já para facilitar o cadastro, então tá lá, mas ele é do REINF, tá? É uma informação do REINF. Perfeito. Não é utilizada, ela é do REINF. Sim, com relação a uma nota que for paga em 3 vezes e depois lançada nas entradas, o cliente vir a cancelar essa nota, como fazer para gerar os próximos recolhimentos e os próximos eventos? Mas se o fato gerador for o pagamento e não for pago, se a nota for cancelada, então não vai ter o fato gerador, né? Se a nota for cancelada, aí teria que excluir essa nota fiscal, né, das entradas. Tipo, a nota que foi feita, mas foi cancelada. Então é normal como qualquer documento fiscal de entrada, né? Daí, se ele é cancelado, eu não escrituro ele, né? Muito obrigada a todos, agradecemos muito a todos os nossos usuários e clientes que prestigiaram o nosso evento. Muito obrigada e até o nosso próximo evento.